Boa noite, é com muito prazer que entramos na sua casa para começar mais um Redação BH News. Lembrando que você pode participar, você pode fazer conosco esse programa. Nós sempre vamos repetir, nós temos 4 milhões de repórteres, são todos os cidadãos da região metropolitana de Belo Horizonte que podem nos mandar as suas sugestões, as suas matérias, as suas imagens, entrando no nosso Twitter, que é @Redação BH News, no Facebook/Redação BH News, mandando e-mail para a gente com uma imagem que você fez do seu iPhone, fotografou ou fez uma filmagem, redação@bhnews.tv.br. E a gente começa, antes de abrir o programa, mostrando como essa interatividade pode ser produtiva. Nós recebemos as imagens da telespectadora Juliana Rodrigues, que mora no Sion, e fez essas imagens no sábado. Pode botar as imagens na tela aí, ó. É a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, que fica ali nas esquinas de Carandaí com Alfredo Balena. Fica ali na esquina de Carandaí com Alfredo Balena. E essa imagem ela fez no sábado. Isso é um cupinzeiro, do lado da igreja. Olha aí, a foto com os cupins. Os bichinhos brancos aqui do meio da tela são os cupins. E a pergunta que eu faço é a seguinte. De quem é a responsabilidade da manutenção dos jardins da Igreja do Sagrado Coração de Jesus? É da paróquia? É da prefeitura? Esses cupins não podem oferecer risco à igreja na estrutura de madeira, nos bancos da igreja? São questões que a gente faz e são questões que são lembradas pela telespectadora Juliana Rodrigues, a quem eu agradeço, ela que fez essa foto. E é por isso que a gente quer você participando aqui do Redação BH News, que está começando agora. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Segunda-feira, a gente começa segunda-feira com o nosso repórter urbano, com o olhar urbano de Nélio Souto. Nélio Souto que ficou impactado com as fotos de Lucélia Santos andando de ônibus. As fotos saíram na internet. E outros famosos foram até a internet dizendo que também andam de ônibus, andam de metrô no Rio, São Paulo e aqui em Belo Horizonte. Será que famosos também usam ônibus? Nélio Souto, é com você. Oi, Paulo, tudo bem? Então, o nosso olhar urbano de hoje foi inspirado num acontecimento no Rio de Janeiro na semana passada, quando a atriz Lucélia Santos foi flagrada andando de ônibus. Depois desse acontecimento, a fã que estava ali fez uma foto, postou numa rede social e essa foto teve uma repercussão imensa. A própria Lucélia Santos, um pouco depois, um pouco assustada, inclusive, com os comentários que andavam fazendo em torno da foto, veio a público e disse que lamentava o brasileiro e o governo tratar o fato dela andar no ônibus, num transporte público, como uma coisa ruim ou, enfim, depreciável, quando na verdade deveria ser o contrário, como acontece na maioria dos países desenvolvidos, quando as pessoas naturalmente usam o transporte público no seu cotidiano. Tem uma frase que diz que país desenvolvido não é onde pobre tem carro, né? Mas sim onde rico anda de transporte público, certo? E depois desse acontecimento, então, vários outros artistas, várias pessoas se mobilizaram e postaram frases de apoio a Lucélia Santos. Essa semana, por exemplo, tem uma foto que está rodando, a gente não sabe exatamente de quando é, mas uma foto da atriz Camila Pitanga num metrô no Rio de Janeiro. E o ator também, Carmo Della Vecchia, disse que só tirou carteira agora, recentemente, há 3 meses, que até então sempre foi para o Projac gravar de ônibus. E nós, aqui em Belo Horizonte, resolvemos então fazer um convite à nossa queridíssima Angélica Rod, apresentadora do programa Revista BH News, para andar de ônibus, para fazer um passeio e entender qual é o problema de uma pessoa famosa, de uma pessoa pública, né, reconhecida, andar de ônibus. Paulo, meu querido, eu já saí da TV, estou aqui com o Gladstone Colodete, meu fiel escudeiro, meu maquiador, que na verdade anda comigo 24 horas, graças a Deus. Nós vamos pegar um ônibus aqui na Barão de Melo para mostrar para vocês que não tem problema nenhum andar de ônibus. Aliás, era a melhor opção para todo mundo, né? Esse transporte realmente fosse digno, né, Gladstone? Qualquer lugar decente do mundo. Vai.
Paulo, eu estou aqui com a Patrícia agora. Ela também vai pegar um ônibus. Patrícia, você viu aquele caso da Lucélia Santos, querida, que andou de ônibus e deu uma bafafá? O que você acha daquilo? Eu achei péssimo, porque é o seguinte, o coletivo é sinal de urbanismo. Enfim, anda-se de ônibus. Na Europa, em qualquer lugar do mundo, todo mundo anda de ônibus. Sabe tudo. Vou deixar que o ônibus dela tá chegando. Vamos, Tchau. Olha, pelo menos a gente pegou um ônibus vazio. Que deveria ser o tempo todo, né? Mas não é assim que acontece. E andar de ônibus assim, vazio, na verdade, é bom. Gente, já estamos agora no segundo ônibus, né? E ainda vazio. Daí fizemos uma super viagem de ônibus muito tranquila, os ônibus estavam vazios, foi muito bom andar de ônibus, apesar de que a gente precisa de um transporte público mais eficiente, mas tá aí, então, sendo artista, não sendo, o importante é a gente se locomover para onde a gente precisa ir. Agora, é mais importante pensar o seguinte, artistas andem de ônibus, mas políticos também. Tchau, Paulo. Olha, Angélica andando de ônibus. Ô, Angélica, obrigado por participar com a gente aqui do nosso Redação BH News. Angélica, que é apresentadora do Revista BH News. E aí, depois da repercussão que deu Lucélia Santos andando de ônibus do Rio de Janeiro, nós fomos testar como é que é andar de ônibus. A Angélica até fez alguns comentários. Eu, particularmente, digo o seguinte. O Nélio até não fez esse comentário na matéria, disse que queria fazer, mas eu uma vez comentei com o Regis Souto, que é assessor de comunicação do prefeito Márcio Lacerda. Eu tenho o BH Bus. E o que eu vou fazer quando eu saio do Sion, na minha casa, para ir até o centro da cidade? O que eu estou caçando de carro? Só confusão, só problema. Então eu pego um ônibus na porta de casa, uso o meu BH Bus, vou até lá e volto. Em 15 minutos eu chego no centro, em 15 minutos eu volto. Não tenho aquela birra que eu tenho de pagar estacionamentos muito caros, que me deixa chateadíssimo, mas eu tenho que pagar porque eu não vou deixar o carro na rua. Enfim. O ônibus está aí para ser utilizado. E acho que quanto mais pessoas utilizarem os ônibus, melhores eles serão. Porque a massa crítica com relação ao serviço cresce e eu fico imaginando realmente, eu sei de casos de pessoas que ficam 2 horas dentro de um ônibus para chegar 3 horas até, pessoas que moram perto de Santa Luzia e que vêm trabalhar em Belo Horizonte, demoram 3 horas dentro de um ônibus, fico imaginando o desconforto que é. Mas acho que se as pessoas passarem a utilizar o ônibus, com certeza esse serviço vai melhorar. Isso é uma contribuição cidadã para o desenvolvimento das nossas cidades e a melhoria de condição das nossas vidas. Estou tendo o enorme prazer de receber aqui o secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, o secretário Carlos Melles. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite, secretário. Paulo, obrigado. Secretário, a infraestrutura viária em Minas ela é impactante em todo o país. O presidente Olavo Machado, da FIENG, me disse outro dia uma coisa muito curiosa. Disse que Minas é uma ilha cercada de Brasil por todos os lados. Eu achei perfeita essa definição. E nós temos aqui o ponto geográfico que faz com que o Brasil inteiro cruze Minas Gerais, particularmente nas nossas estradas. Uma das maiores preocupações de quem usa as estradas é, claro, duplicação, mas a conservação é uma grande preocupação. E aí uma pessoa que entra numa estrada de Minas e vê uma estrada em Minas mal conservada, fala, mas e o governo de Minas? O que é que está fazendo? Qual é a responsabilidade do governo de Minas na conservação das estradas? A que se atribui essa conservação? Tem uma coisa muito... Primeiro, boa noite a todos, mas é uma coisa interessante que o ex-secretário de Transportes, Agostinho Patrus, falou, nós precisamos pôr algumas placas nas estradas, não xingue a mãe errada, porque senão vai xingar a mãe de Minas e a mãe do federal. Mas a verdade é bem essa que você disse. E, curiosamente, tem um outro dito que cabe para Minas, não é só do Olavo. Para toda banda que se espia em Minas Gerais, você vê um pedaço do Brasil. Ou seja, os caminhos passam por Minas mesmo. São quase 30 mil quilômetros, 32 mil quilômetros de estradas federais e estaduais que passam por Minas. Nós fomos assumindo, o governo de Minas foi assumindo. Quanto mais ele assumiu, ela felizmente tem tido uma melhor conservação. Mas nós temos eixos troncais, então quando você fala de uma 381, BR-381, BR-040, BR-050, BR-262, BR-357, essas cortam o estado norte-oeste, leste-oeste e trazem realmente grandes problemas. 265, 391, não vou ficar falando de número que não traz, não elucida ao eleitor
uma hora a gente faz com o maior prazer, colocando um mapa, aí explicando tudo ao usuário dessas estradas. A própria CT-16 que Exatamente. corta um belo pedaço de Minas e que é uma via principal para o Brasil. Mas o que é muito importante nesse momento é que Minas tem hoje o melhor exemplo para Minas, para o Brasil e para o mundo na conservação de estradas, que é o programa que nós chamamos de PROMG. Esse programa iniciou-se com o Banco Mundial, uma receita mineira do DR de Minas, onde a gente faz uma mini privatização, uma mini PPP. Eu tenho muito receio de falar isso, só que sem pedágio. Você entrega a uma concessionária por licitação pública por 4 anos, 2 anos é obrigado a restaurar todo o trecho e 2 de manutenção. Isso já são 8.500 quilômetros de estradas perfeitas. Essas estradas obedecem um programa, um planejamento. Por exemplo, a MG 050 foi privatizada. Tudo que tangencia e que alimenta a MG 050, vamos fazer o PROMG para alimentar bem, são estradas, lotes de 500, 600 quilômetros. E essas concessionárias? Por exemplo, o senhor falou em concessões de 4 anos. Se durante os 4 anos essa concessionária descumprir a sua obrigação pactuada com o governo, o que acontece com ela? Aí talvez seja outro grande exemplo de Minas. É o rigor com o DR nessa fiscalização, nesses contratos. Buraco zero. De verdade, se você tiver um buraco, você liga no DR, amanhã ele está arrumado, mas é difícil achar um buraco. Sinalização muito bem feita, a restauração é muito boa e a manutenção é muito boa, ou seja, o DR tem um trabalho primoroso de fiscalização. São lotes, né? O governador lançou ontem o lote de Poço de Caldas, 500 e poucos quilômetros. O senhor esteve ontem no sul de Minas. Exatamente. Nesse lote, por exemplo, foi incorporado um trecho de uma estrada municipal que liga Poço de Caldas a Palmeiral, uma estrada que os prefeitos fizeram e o governo incorporou. Agora, tem outra coisa interessante, Paulo, que é preciso contextualizar. Como Minas ligou 220 municípios que não tinham asfalto num programa de alcance social formidável, que é o PROMG, esse nós estamos entregando quase 98% dele pronto, ou seja, está 100% pronto. Esse é o programa lançado no governo Aécio Neves, que pretendia ligar municípios às principais troncais. Isso. Essa é uma maravilha, né? É um programa de altíssimo cunho social, porque ele ligou municípios que não chegava asfalto. E aí, por aí passa a saúde, por aí passa a educação, por aí passa a produção, por aí passa a vida, a prosperidade, a inserção do município. E esse programa é maravilhoso, esse tem um alcance social e nós estamos entregando os últimos lotes, quer dizer, uma vitória. O governador Aécio foi um visionário, os bancos, sobretudo o Mundial, que apostou num programa desse, só que todo processo terminado, onde tem o programa de PROMG, que é de conservação, o processo é incorporado a esse programa, ou seja, estradas sempre boas, então, sempre bem mantidas. E mantidas. O Caminhos de Minas é uma consequência disso, mas eu queria falar sobre o Caminhos de Minas depois. Pois não. Reservar para o nosso segundo bloco de conversa. Pois não. Queria fazer 2 perguntas bem diretas. Primeiro, o senhor esteve em Brasília para falar sobre a 040. A 040 agora foi liberada, então, para que a concessionária opere o trecho de Brasília, Juiz de Fora. Foi. Que novidades são essas, o que acontecerá e quando o mineiro que viaja, por exemplo, nesse trecho pavoroso de Congonhas, vai poder ter uma tranquilidade maior para colocar o seu carro na rodovia? Muito bem. É preciso a gente também ter cuidado na contextualização, Sim. Porque dependendo do jeito eu posso desagradar ou agradar, mas eu vou dizer a realidade. A presidente Dilma queria logo essas estradas, o ministro Paulo Sérgio queria logo, o ministro César Borges queria logo e quer logo, o governador Anastasia pôs isso como grande programa de governo, sobretudo o anel rodoviário, sobretudo outras privatizações, todos queriam, mas a incompetência, melhor dizendo, a falta de condições de gestão do governo federal, isso atrasou muito. E hoje nós temos, felizmente, grupos musculosos, consórcios fortes, que assumiram não só a BR-040, como algumas do Mato Grosso, como foi a BR-150, mas a BR-040, o consórcio que venceu a Impepar, que tem a Previ, que tem a OAS, um grupo muito forte, são quase 900 quilômetros, Previ, imagina. Que é a seguradora, do Banco do Brasil. Exatamente. Você imagina que eles têm
uma correria para duplicar pelo menos 10%. Nós vamos ter uma nova uma BR-040 com visibilidade de melhorias, eu acho que dentro de 6 a 8 meses. Que é uma boa notícia. Que é uma boa notícia. É uma boa notícia. E o grupo é sério e é bom. Ou seja, como nós temos de Juiz de Fora para o Rio, já concessionária Triunfo, manutenção boa, vamos dizer, nota 10 nesse processo. Agora nós vamos ter de Juiz de Fora a Brasília. E certamente isso vai ser uma estrada fundamental para o desenvolvimento de Minas. Quem vem de Brasília para chegar até Juiz de Fora terá que passar pelo anel rodoviário, inevitavelmente. E o anel rodoviário é uma situação que não agrada, a muitos de nós. Pelo contrário. Ela é uma avenida urbana, na minha concepção, virou uma avenida urbana, e que tem contornos de tráfego pesado de uma rodovia. O que pode ser feito? Por exemplo, o Rodoanel Norte é uma responsabilidade do governo do Estado. Ele já está pronto para ser licitado. Perfeito. Quanto tempo demora essa licitação e quais impactos o Rodoanel Norte trará para quem circula no anel? Primeiro, não é de rotina, mas obrigado pela facilidade que você dá no entendimento, pelo conhecimento amplo que você tem sobre o setor. Mas é muito importante o seguinte, inexoravelmente, quem vem de Brasília e vai para o Rio ou Juiz de Fora, quem vai ou quem vem, passa pelo anel rodoviário ou vai passar pelo Rodoanel. O anel rodoviário é uma frustração, entre aspas. Foram 3 anos ali batido, como a gente diz. Conseguimos a liberação para o projeto, o DR de Minas fez o projeto, e agora conseguimos a liberação para o início das obras. Uma obra custosa, eu digo que é quase que trocar de piloto com avião voando. Por que isso? Porque é um anel que foi construído, é uma avenida que foi construída em 1960, você imagina. Ela teve melhorias, mas de 1960 para cá, não tinha carros, entre aspas, hoje passa 140, 144 mil veículos. Uma loucura, e com riscos. Né? Descida da Betânia, todo dia a gente apavora com isso, todos os estrangulamentos, todos os gargalos. O projeto coube, Paulo, 50 obras de arte. As 50 obras, ou é subindo por viaduto, ou é descendo por trincheira, para desobstruir isso. E abrindo tudo para ter pistas, uma hora ela tem 3 faixas, outra hora 2, outra hora tem uma passarela que está com o pedaço dela no anel. No meio da estrada. Novidades boas, e aí é preciso da gente realmente, e eu te agradeço essa oportunidade, porque talvez seja a primeira vez que a gente vai falar 2 boas coisas. A primeira, estamos licitando as 3 primeiras obras emergenciais do nosso anel rodoviário. Um custo aí entre 300 e 400 milhões dessas obras, que é um custo significativo. A Amazonas, o São Benedito e mais um outro trecho. Só que agora, com a privatização da BR-040, nós fomos também premiados, porque da ligação de Brasília da BR-040 para a ligação que sai dela com o anel, a empresa já vai ficar por conta dela, o que deverá... Uma obra a mais. O que deverá ficar muito melhor na nossa gestão. Secretário, vou pedir um minutinho de sua atenção, a gente volta já com o segundo bloco. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes para finalizar essa nossa conversa com o secretário de Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais, Carlos Melles. Um minutinho, a gente está de volta. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. De volta com a redação BH News. Nesse primeiro bloco até nos alongamos um pouco mais. A conversa com o secretário é fundamental para que você que utiliza as rodovias, a infraestrutura viária de Minas Gerais, possa compreender melhor o que é feito. Porque às vezes a posição cômoda de virar crítico, eu queria ganhar para ser crítico. É a melhor coisa do mundo. Você critica, aponta o erro e vai embora para casa dormir, toma sua cervejinha e descansa sem problema nenhum. Então é muito bom a gente tentar entender um pouco mais o que acontece. Para entender um pouco mais o que acontece, secretário, vamos falar do metrô de Belo Horizonte. O metrô de Belo Horizonte é uma operação de 6 mãos. 2 dadas pelo governo federal, 2 dadas pelo governo estadual e mais a Prefeitura de Belo Horizonte. Qual a responsabilidade do governo estadual e a quantas anda
essa parte que cabe ao governo estadual na ampliação do metrô? Muito bem. Eu vou tentar também ser didático, claro, realmente 6 mãos. Mas existe um órgão chamado Metrominas, que é o gestor do sistema de metrô metropolitano. Assim como o metrô, é também o anel rodoviário. Ele é do governo federal e a gestão é do governo federal. A gestão do metrô de Belo Horizonte ainda é do governo federal. Estamos todos lutando para que passe logo o problema, que é um grande problema para o governo de Minas. Mas eu vou te dar um dado assim, estarrecedor, que é verdadeiro. Nós não temos um metrô em Belo Horizonte, nós temos um bom trem metropolitano. Eu outro dia fiz aqui uma conversa, estávamos conversando com 2 especialistas em transporte e eu dei a minha opinião sobre o metrô. É um trenzinho que brinca em alguns quilômetros de ser metrô. É a minha opinião. E para resolver transporte de massa, Paulo, metrô. A gente fala no BRT que é uma boa solução, mas é um passo organizador e receptor, vamos dizer assim, de passageiros nas outras linhas. Só porque o senhor falou do BRT, do BRT também cabe alguma responsabilidade ao governo do Estado? Cabe porque o transporte metropolitano é responsabilidade do Estado e o municipal de Belo Horizonte. Eles se interfaceiam, metade do BRT, sobretudo das estações e da gestão, é do Estado, que estamos fazendo, e a outra metade é de Belo Horizonte. Toda ela, obviamente, para servir o usuário. Quando você colocou Santa Luzia, eu participei de algumas reuniões, dificilmente essa nova eleição, ela sai de 2 grandes temas. Não vai ser mais habitação, a saúde vai entrar, mas é o transporte de pessoas, é a mobilidade urbana e é a segurança. Esses uma pesquisa do Instituto Datafolha demonstra ser as 2 principais preocupações do eleitor. E nós temos esses 2 problemas em quantidade, né? Não é só aqui em Belo Horizonte, não é só em Minas. Minas, inclusive, com um investimento altíssimo nessa área. Mas a linha do metrô, só para dar um exemplo que entende todo mundo. O metrô hoje para 1 minuto, as linhas modernas, em cada estação. O daqui de Belo Horizonte é praticamente 5 minutos. Você imagina se nós parássemos 1 minuto, 1 minuto e meio, nós já elevaríamos isso, como é a vontade, de 200 para 600 mil passageiros. Esse é um dado formidável. O BRT vai ajudar. Depois o veículo leve sobre trens também vai ajudar. Mas o nosso foco é fazermos logo. Ou seja, o governo federal deve passar R$1 bilhão para o metrô. Falou, ainda não passou. Precisa passar. O governo de Minas já separou 750 milhões, que é a parte dele de investimento. A Prefeitura de Belo Horizonte, a Prefeitura de Contagem também teria uma participação de aproximadamente 200. E 1 bilhão e 100 é da iniciativa privada. Nós não temos que reinventar a roda. Primeiro nós temos que fazer a licitação de quem vai conduzir esse processo de privatização. Da linha, quem vai tocar, da linha amarela, da linha verde, que é a Calafate Barreiro, e da linha vermelha, que é a linha mais populosa, né? Que é Centro-Savassi, Savassi-Centro, e depois chegar aqui no Belvedere, que é uma outra história, mais difícil. O metrô não pode ter mais do que 4% de declividade, mas tem que chegar aqui também. E a topografia da nossa cidade. E a topografia vamos dizer assim, não é facilitadora nesse aspecto. Mas eu diria o seguinte: criou calo, ou seja, há um problema que ele tem que ser resolvido e vai ser resolvido. Como o anel rodoviário deverá resolver muito o problema o rodoanel deverá resolver muito o problema do anel rodoviário. Agora, Minas tem facilidade, Minas dá agilidade. Se nós formos felizes na licitação das obras do anel rodoviário de 66 quilômetros agora, ele pode sair igual ou até mais cedo do que o anel rodoviário. Ou seja, esse planejamento, essa execução ágil de gestão de Minas tem facilitado também para concorrer com essas soluções de uma maneira melhor. Eu acho lamentável não poder conversar muito mais tempo com o senhor, mas não deixo de fazer uma pergunta final, que é a respeito do projeto Caminhos de Minas. O projeto Caminhos de Minas, aqui vai a observação do cidadão, do generalista. Me chama muito a atenção por 3 aspectos. A ligação de municípios a municípios, privilegiando desenvolvimento econômico, cultural e social. Há quantas anda o projeto, quantos quilômetros já temos e quando que vamos ter a conclusão desse projeto? Pois é, eu diria aos mineiros e mineiras, né, atenção com o Caminho de Minas. Essa sua percepção é perfeita.
é um programa bendito. Ele deve melhorar a vida de 300 cidades, 7 milhões de pessoas. Ele começou com o nome em inglês, né, de links faltantes, que dá uma dimensão daquilo que falta para a prosperidade, para o desenvolvimento dos municípios. Ele tem uma visão muito mais econômica do que social, mas tem o social. Ele traz desenvolvimento aos municípios. E, brincadeiras à parte, nós estamos com 3 bilhões e meio, estamos licitando praticamente 2.000 quilômetros, e a vantagem, de novo, que o governo de Minas tem, o governador Anastasia liberou agora, nós já tínhamos mais ou menos 80 projetos prontos e liberou mais 100 e poucos. Ou seja, nós temos um estoque de projetos que, na medida em que os financiamentos cheguem, o Caminhos de Minas vão andando. São mais de 8.500 quilômetros já, Paulo. Secretário Carlos Melles, muito obrigado por ter dedicado um tempo e participar conosco do Redação BH News. Espero que você, telespectador, tenha aproveitado essa conversa. A gente vai para um breve intervalo e volta já. Secretário, muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço, em nome do governo. Muito obrigado. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Redação BH News de segunda a sexta, 18h30 às 19h30, aqui na BH News, a maior rede de televisão gerada em Belo Horizonte. O mundo inteiro sintoniza-se em Belo Horizonte através da internet e fica sabendo de tudo aqui na BH News, bhnews.tv.br. Sintonize você no canal 9 da NET ou então no 29 da UHF, e continue essa conversa com a gente, porque você sempre faz parte dessa conversa. Vamos dar um pulinho na redação? Vamos falar com a Renata Dário. Boa noite, Renata. Hoje eu trago uma notícia que foi destaque em todos os portais aqui de Belo Horizonte, no EM, no Hoje em Dia, no Jornal O Tempo e também no G1 Minas. Armas foram roubadas esta madrugada de uma unidade de sistema prisional localizada em Ribeirão das Neves. Essa unidade fica bem próxima ao presídio Antônio Dutra Ladeira, lá em Neves. De acordo com a Secretaria de Estado de Defesa Social, a SEDES, o último balanço atualizado do material roubado revela que foram levados 38 pistolas .40, 6 submetralhadoras de calibre .40 e 1.640 cartuchos .40, 12 e calibre de fuzil 556. As armas ficavam em um cofre no interior da sala restrita e, segundo a SEDES, não havia nenhum sinal de arrombamento no local. Eles chegaram à conclusão que os militares que trabalhavam no local foram dopados, Paulo. Primeiro, eu queria que você me contasse como é que se dopa militares. Eles levaram um cafezinho para eles, deram boa noite Cinderela. Agora eu quero entender. Renata está aqui. Eu quero entender, Renata, eu preciso entender. Deram boa noite Cinderela para o policial, cafezinho para dopar? Só para eu entender. Eu estou rindo aqui, mas não é uma situação de rir, não, né? Acho que você também concorda comigo. Há uma divergência. O EM, o Tempo e o Jornal Hoje em Dia publicaram que foi feita uma salada de fruta e uma limonada por volta das 9 horas da noite e eles teriam sido dopados com alguma coisa que estava dentro dessa salada de fruta ou da limonada. Inclusive, quem preparou esse alimento também foi dopado. Agora, o G1 Minas diz que a SEDES informou que eles pediram uma pizza. E essa pizza provavelmente foi o que dopou eles. Agora, a informação da salada de fruta foi dada pelo comandante da 2ª região da Polícia Militar, o coronel José Hamilton Campos. Perfeito, Renata. Agora, eu estou preocupado. Porque se no presídio de segurança máxima, você não tem segurança e ninguém consegue proteger armamentos, eu estou preocupado com a minha casa a partir de agora. Renata, você volta daqui a pouquinho. Obrigado, Renata.
Vou conversar com mais duas pessoas aqui no nosso Redação BH News. Mesmo não regulamentado por lei, o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para os empregados domésticos tem surpreendido aí o volume de que mais de 70% dos empregadores estão fazendo voluntariamente os seus recolhimentos para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço aos empregados domésticos, o que não é regulamentado por lei. Por isso eu trouxe aqui a doutora Geralda, que é diretora jurídica do Movimento das Donas de Casa, Geralda de Oliveira Lopes, e o advogado Érzio Mansur, para a gente conversar sobre esse tema. Doutora Geralda, o que é que está motivando essa ação dos empregadores? Por que é que está tão fácil e tão melhor do que às vezes em outras relações de emprego? É porque a dona de casa sabe que daqui a pouco será obrigatório. E, a fim de que essa empregada se torne uma pessoa melhor, mais animada ao trabalho, que o trabalho da doméstica, todos nós sabemos que é um trabalho muito árduo. Então, ela trabalha com mais boa vontade quando ela está sabendo que ela está sendo considerada pelos patrões. As donas de casa têm procurado a Caixa Econômica para viabilizar o início dessa contribuição, que daqui a pouco será obrigatória. Ainda não, porque a regulamentação não saiu ainda. Então estão fazendo de forma antecipada para evitar depois um depósito obrigatório. A regulamentação. Doutor Érzio, porque eu tento entender essas coisas. Fez-se a lei das domésticas. E aí volta para trás para regulamentar. Por que se demora tanto para regulamentar aquilo que devia ter sido feito antes de dizer que existia a lei? É mais do que lei, é uma emenda à Constituição, né? Sim. Emenda 72, aprovada num prazo recorde, 3, 4 meses, aprovaram uma emenda à Constituição, pensa bem o que é isso. Agora, parece que tem algum engano, porque as informações têm dito, pelo menos os informes que nós temos tido, é que 70% de aumento no número de empregadoras domésticas. Então não são 70% dos empregadores domésticos do país. Seria um aumento de 70%. Então veja bem, se tinham 10 pessoas recolhendo, então agora seriam 17. Continua baixo. Né? As pessoas vão aguardar mesmo. Agora a dona Geralda... Sob esse ponto de vista, agora eu fiquei surpreendido. Quer dizer, a informação tem que ser corrigida. Houve um aumento de 70% nos depósitos para os empregados domésticos. Com toda essa dificuldade. Antes da PEC 72, antes da emenda à Constituição número 72, já era possível recolher uma opção do empregador, recolher o FGTS. Talvez sejam essas pessoas balizadas na legislação anterior, né, como era antes. Agora, o que você disse está correto. É estranho, como é que compatibiliza 3, 4 meses para se aprovar uma emenda à Constituição, que é algo dificílimo, e mais de um ano para se reger, ajustar, regulamentar como recebeu o FGTS, que foi o grande motivador do governo federal, que eles visualizavam em torno de 4 bilhões de reais só de arrecadação de FGTS, foi o grande motivador para a PEC das domésticas, como é dito, e criou aí agora um vácuo, né? Afinal de contas, como nós vamos operacionalizar isso? Bom, doutora Geralda, a lei tem alterado a relação entre patrões e empregados domésticos para melhor, para maior conscientização? Há uma alteração positiva no processo da lei? Positiva, há uma alteração positiva, porque a dona de casa, ela não tem o menor interesse em dispensar a empregada. O interesse da dona de casa é que cada vez essa empregada melhore mais, com serviços melhores e a satisfação geral da família. Feito isso, ela está cumprindo o seu papel. A empregada, por sua vez, também é interessada em que aquele ambiente do trabalho se torne cada vez melhor para ela e mais rendoso. Com essa iniciativa das donas de casa aceitar a sugestão da Caixa Econômica, que criou um mecanismo lá para facilitar essa contribuição, elas estão encantadas com isso. Doutor Érzio, quando a pessoa vai fazer essa contribuição, eu não sou obrigado a fazer nada posterior à emenda, não, né? Ou sim? Anterior. Anterior, me expressei mal. Eu não sou obrigado a fazer depósitos anteriores à emenda. Não. Sempre a partir da emenda. Sim. E após a sua regulamentação. Após a regulamentação, que ainda não está concluída. O senhor acabou de dizer isso. Essa lei impacta nos custos com empregados domésticos. É claro, eu vou ter mais despesas para ter o mesmo empregado doméstico.
E se alguém fizer contrato de gaveta? Eu lhe digo que paguei 500, só que eu estou lhe pagando 1.000 por um contratinho de gaveta que tenho com mais R$500. Aqueles que pagarem por fora estão incorrendo em algum ato ilícito? Então, claro. Primeiro tem que explicar de onde está vindo esse dinheiro, né? E segundo, que é uma, vamos dizer, uma covardia, para falar pouco, é uma covardia para essa empregada doméstica. E olha, vamos ampliar. O empregador doméstico não é só da empregada doméstica que lava, passa, faz a comida, etc. A governanta, o motorista, o caseiro de um sítio, o empregador dessa mão de obra é o empregador doméstico, que a gente diz. Esse é que é o objeto dessa emenda. Que são os empregados domésticos e não só as empregadas domésticas naquele sentido antigo que se utilizava. Mas vamos lá, se você paga R$1.000, por favor, né? Contribua sobre os 1.000. Vamos contribuir sobre os R$1.000. INSS, Fundo de Garantia, férias, 13º, descanso semanal remunerado, hora extra. Tudo isso que são direitos do trabalhador já conquistado nessa emenda 72. Doutora Geralda, se alguma dona de casa que agora está aqui nos assistindo, e a gente tem a felicidade de ter muitas delas que nos assistem aqui no Redação BH News, quiser procurar o movimento das donas de casa para esclarecer questões sobre a lei do empregado doméstico, como ela deve fazer? Primeiro, ligar para o nosso telefone, que é 3274-7227. 3274-7227. Agendar uma ida ao movimento e lá conversarmos sobre o assunto. Quando me aparece que não é assim tão poucos não, esse caso que o colega aqui citou, eu procuro com êxito em alguns casos, e em outros a gente dá para notar, né, quando a pessoa absorve aquilo que a gente está falando. Tirar essa ilusão da cabeça da dona de casa de fazer coisas erradas com relação à empregada. Vamos fazer as coisas certas, né? Vamos fazer as coisas certas. Se eu contribuo se eu pago R$1.000, eu devo contribuir sobre R$1.000, porque na hora de uma doença, de uma aposentadoria, é sobre o salário da carteira que o INSS vai pagar. E por enquanto, quando eu sei, assim com certeza, que a dona de casa está pagando por fora férias, 13º, auxílio doença, eu faço com que ela pague por fora também essa diferença, porque não é possível, não tem cabimento deixar uma coisa dessa. Agradecer a doutora Geralda de Oliveira Lopes, diretora jurídica do Movimento das Donas de Casa, e ao advogado Ézio Mansur, que já sabe está convidado para aparecer aqui várias vezes, uma vez que a gente conversa sempre muito fácil sobre os assuntos do direito com você. Será uma honra. Muito obrigado, obrigado aos dois. Nós voltamos já já com mais Redação BH News. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado. Voltando ao Redação BH News dessa segunda-feira. Segunda-feira é sempre um pouco mais lento, né? De manhã você levanta com aquela sensação de que queria ficar mais um dia de folga, né? E aí você tem que voltar e encarar a semana inteirinha que está apenas começando. Feliciano Abreu, diretor do Mercado Mineiro, está aqui comigo. Vai conversar sobre a pesquisa que o Mercado Mineiro lançou hoje, falando sobre o preço dos ovos de Páscoa. Eu ia pedir até para a produção comprar um ovo de Páscoa aqui embaixo, na drogaria aqui pertinho, para trazer aqui para a gente falar sobre o preço comendo chocolate, mas não tem. Boa. Agora me conte, quanto de variação, e parece que o aspecto mais curioso é mais caros do que o ano passado? Exatamente, Paulo. Fizemos o primeiro acompanhamento de preços. Nós vamos, inclusive, atualizar essa pesquisa no site Mercado Mineiro até a Páscoa, né, que é importante a gente estimular esse mercado. Agora, o que nos impressionou primeiro foi a variação de preço entre o mesmo ovo de Páscoa em diversos estabelecimentos e o aumento em relação ao ano passado. Nós comparamos o preço médio de alguns ovos de Páscoa em relação ao ano passado, a primeira pesquisa, e para você ter uma ideia, o ovo Serenata Coração número 20 de 360 gramas, que custava em média R$ 37,00 no ano passado, subiu para R$ 50,82, um aumento de 37%.
uma inflação de 5,5%, né? Agora, ovos Vingadores, número 15, de 180 gramas, que custava R$ 23,00 no ano passado, subiu para R$ 29,41, um aumento de 27%. A média de aumento é em torno de 15%. Isso é muito preocupante, porque nós sabemos que ninguém teve esse reajuste. E o pior, Paulo, quando a gente compara aqui o preço e comparamos também a gramatura, né, e a quantidade de chocolate que tem, nós tivemos aí uma surpresa extremamente desagradável, que é muito bom chamar a atenção do consumidor. Primeiro, nós tivemos aí, o ano passado, redução de chocolate. Vou dar um exemplo aqui, o ovo Sonho de Valsa, número 21, que o ano passado tinha 530 gramas, esse ano tem 510 gramas. E, além disso, o preço subiu 15%. Né? Nós tivemos aí a redução do chocolate e aumento de preço. 520 gramas do ano passado para 530 do ano passado. Para 510. 20 gramas a menos. Que corresponde a 3,77% no peso anterior. E o aumento foi de 15%. De 15%. O preço médio que era R$ 45,00 no ano passado, subiu para R$ 52,79. Então é um absurdo, Quer dizer, tiram o produto e cobram mais caro. Por quê? Porque o consumidor é acostumado a ver o número do ovo de Páscoa e não o peso. E isso é uma estratégia maliciosa da indústria de chocolate. A gente tem que ficar preocupado quanto a isso. Agora, o que resta para o consumidor é pesquisar preço e comparar entre os estabelecimentos, Paulo. As maiores variações que você percebeu? Olha, para você ter uma ideia, nós tivemos variações de 183% no mesmo ovo de Páscoa, como aconteceu no ovo Barbie Bolsa Fashion, número 12, de 100 gramas, que custa de R$ 17,61 até R$ 49,90. Outro também que chamou bastante atenção foi o ovo Traquines, Traquicopo, número 12, de 120 gramas, custando de R$ 11,90 até R$ 23,12, com a variação de 94%. Agora, tivemos diversos ovos aqui com a variação de 60 e poucos por cento, como esse aqui, olha, o Serenata de Amor ao Leite, número 20, de 375 gramas, o consumidor encontra de R$ 25,99 até R$ 43,98, com a diferença de 69%. De 25 a 43 de variação. Exato. Dá para comprar outro ovo de Páscoa. Dá para comprar outro ovo de Páscoa. Exatamente o mesmo, não é, na verdade, tamanhos não, são exatamente o mesmo ovo de Páscoa que se encontra com diferenças aqui, como a gente provou, de quase 200% em alguns casos, viu, Paulo? Feliciano Abreu, na segunda-feira que vem você está viajando, mas eu espero que você não estraga informações tão importantes para o hábito do consumo como essa que você trouxe Vamos hoje. trazer sim, porque o mercado mineiro tem essa função de sempre estar contribuindo para o consumidor na hora da escolha da compra. Com certeza, Paulo, será com o maior prazer. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, até segunda. Até segunda. Conversar com o Carlos Barroso. Carlos Barroso, vamos falar de política agora. Carlos Barroso, eu ia separar ali, mas eu não consegui separar a tempo, porque eu estou numa correria danada hoje, uma marchinha do Juca Chaves, presidente Bossa Nova. A moçada mais nova, eu estou vendo aqui no estúdio, eu falei em Juca Chaves, ninguém sabe quem é. Juca Chaves é um humorista narigudo, que fez muito sucesso, compositor, né, um trovador. E ele fez uma marchinha para o presidente Juscelino Kubitschek, dizendo que Bossa Nova mesmo era ser presidente nessa terra descoberta por Cabral, e falava das viagens do presidente Juscelino Kubitschek. Nós vamos ter que fazer uma marchinha para a dona Dilma. Só está na estrada. Só fica na estrada. O que é isso? Foi feito um levantamento que do início de janeiro até agora, meados de março, ela foi a 20 cidades, o dobro do ano passado. Campanha. Entregando máquinas, colocando a máquina na campanha, né? E agora, literalmente. E amanhã ela vai estar em 4 cidades de São Paulo, depois vai para Mato Grosso, talvez venha para Minas na semana que vem. Ela está literalmente em campanha, mas esse início de semana não está muito bom para ela, não. Porque está engrossando o caldo, vamos chamar assim, da CPI da Petrobras, que quer investigar aquela situação da refinaria no Texas. Então, ela não está muito bem. FHC, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, semana passada ele disse que não deveria haver essa CPI. No final de semana agora ele já colocou que tem de haver a CPI. Eles estão querendo pegar o PT no calcanhar de Aquiles do PT. Por quê? O PT sempre foi contra a privatização. O PT sempre disse que a oposição, principalmente o PSDB, que fez péssimas privatizações que queriam acabar com as estatais. Hoje, o governador de Pernambuco, que é candidato do PSB, que também engrossou a turma da CPI, disse que a presidente Dilma está querendo desvalorizar a Petrobras para privatizá-la. Voltou o feitiço contra o feiticeiro, está vendo? Ele disse que a presidente Dilma, com a política dela, conseguiu em 3 anos colocar o preço da Petrobras pela metade e a dívida da Petrobras 4 vezes mais do que era.
Pergunta direta. A gente não está observando uma queda de popularidade da presidente e nem das intenções de voto da presidente Dilma. Você acha que, persistindo informações como essa, ou outros fatos que possam ser apresentados durante a campanha, isso vai interferir nas pesquisas de opinião pública ou a presidente Dilma tem o efeito, como é que se falava do Lula, aquele efeito que o Lula tinha de impermeabilidade? Tinha lá um tapume, né? Ele era impermeável, realmente. Tinha uma palavra que se dizia do Lula. A Dilma também tem essa mesma característica? Olha, ela é igual o Lula, ela não tem. Eu não acredito que nenhum político no Brasil tem essa característica que você está dizendo do Lula. E Petrobras é algo muito sério. A gente teve essa campanha aí que é histórica, o petróleo é nosso. Falou em tocar na Petrobras, acho que as pessoas reagem. Mas o mensalão não tocou na última eleição dela. E foi também um processo difícil. Será que a Petrobras vai tocar? É uma dúvida que eu acho que ninguém agora vai te responder. Carlos Barroso, amanhã de volta para falar mais um pouquinho sobre política. Muito obrigado. Entra em cena aqui para reforçar o nosso meio de campo. Pode entrar direto aqui, vamos trocar aqui. A Dengue informa, sai Carlos Barroso, entra Bruno Garcês. Boa noite, Para Paulo. falar de esportes com a gente. Boa noite, Bruno. Boa noite. Rodada de fim de semana. Chocolate do Galo, dificuldade do Cruzeiro. Parece que até o Cruzeiro jogou muito mais do que o Boa, mas só conseguiu um gol. Como é que foi essa rodada? Graças ao goleiro Leandro do Boa Esporte, o Cruzeiro fez um placar magro de 1-0, mas saiu em vantagem nessa semifinal do Campeonato Mineiro 2014. E o Atlético goleou o América num jogo fácil. Acho que o América mostrou a defesa que ela é frágil, né? Foi realmente muito um fácil. Nós temos os gols, tivemos os gols, podem rodando os gols aí de Cruzeiro e de Atlético e de Cruzeiro. Logo Atlético um minuto de jogo já teve esse gol do Otamendi, estava impedido. Estava impedido Otamendi. Estava aí, foi matreiro ali, estava impedido Otamendi. É o rebote do goleiro Matheus, que fez uma boa partida, mas a defesa do América entregou. Segundo, o Neto Berola quebrou a defesa no meio e deu para o Jô que... Nós vamos falar do Neto Berola daqui a pouco, né? Neto Berola na parada também. Mas o Jô mostrou seu faro de gol aí, 2-0, o jogo estava fácil, né? O terceiro foi... Essa jogada foi bonita. Ele fez aquilo que o goleiro não esperava e o Matheus... Exatamente. Um belo passo do Guilherme, para mim, o melhor da partida ontem. Perfeito, a cobrança de pênalti perfeita também. Acredito, Paulo, inclusive, que o pessoal não está com tanta saudade do Ronaldinho Gaúcho depois da partida do Guilherme. Esse é o quarto gol. E aí o gol do Neto Berola, que é o quarto gol. O América ainda faz mais um com o Tchô, né? Isso o Tchô, 6 gols em 6 jogos. 6 gols em 6 jogos. Mas não foi suficiente. A América, eu acho que tem que fazer 4-0 ou 5-1 ou 6-2. É um placar um pouco mais complicado, né? Esse é o jogo já gol do Cruzeiro, Júlio Batista. Júlio Batista. Segundo o zagueiro do Boa, foi falta do Júlio Batista ali. Mas eu acredito que não. O Júlio Batista é grande mesmo, não tem como você Isso só se o Júlio Batista confessar. E o Júlio Batista agora é titular nesse time do Cruzeiro. Como centroavante, né? Sem dúvida nenhuma. Descobriu a função. Exatamente. Vamos falar de Neto Berola. Neto Berola polemizou nas redes sociais, tem aí um print do Instagram do Neto Berola. Ele polemizou com o comentarista Bob Faria, da Rede Globo, o jornalista Bob Faria. E ele foi infeliz demais. Muito infeliz, né, Paulo? Porque aí tá que chupa, Bob, papapá, Faria, só sabe cornetar, só porque não pago para falar bem de mim. Agora você vai ter motivo para poder falar mal de mim, ser alguma coisa, aqui é Galo e pode torcer contra. Foi infeliz, né? Eu acho que o jogador, às vezes você tem redes sociais, um canal de comunicação, alguns jogadores são infelizes nisso porque não sabem utilizar. E isso, eu acho que o Domênico cortou, ele já apagou esse comentário e muita gente está ofendido com a... E o Bob Faria, eu acho que deve processar. É uma pena, porque, Berola, o Bob Faria falou mal de você no jogo da Libertadores. E eu não estou fazendo corporativismo, eu tenho que concordar com o Bob Faria. No jogo da Libertadores você não jogou nada. Você entrou e entrou mal. E aí ele falou que você não jogou nada. Agora, contra o América, você jogou bem, então elogios a você que jogou bem. Jogador, pessoas públicas têm que aprender a conviver com a crítica. Isso. Ora o elogio, ora a crítica. Ora elogio, ora a crítica. Essa é a vida de quem se expõe e expõe o seu trabalho aos outros. Tinga, efeito Tinga. Nossa, gente, que coisa absurda. Olha que multa. Eu fico triste com isso. Eu fico triste. Olha a multa que foi dada ao Real Garcilasso pela Conmebol, por essa coisa... Sem nome, chamada Conmebol. A Conmebol tinha oportunidade de dar um exemplo para a Europa, inclusive, que a Europa até hoje não puniu nenhuma torcida por atos racistas, né? A Conmebol está mais preocupada em um atraso de um time. O Atlético, ano passado, levou um atraso de 5 minutos, atraso de $10 mil teve que pagar para a Conmebol. Hoje a Conmebol vai cobrar 12 mil do Real Garcilasso. Você vê a incoerência dessa Conmebol. Gente, é um absurdo, lamentável, 12 mil, e aqui a gente tem que sempre que puder e tiver espaço, qualquer que seja o canal de comunicação, dizer que nós vivemos num mundo em que essas diferenças são absurdas de serem professadas. Isso. Qualquer preconceito é absurdo.
Preconceito significa atribuir conceito antes mesmo de conhecer aquilo que você está observando. É preconceituar. Portanto, nenhum preconceito será admitido por ninguém que tenha bom senso. E no caso do Tinga, é lamentável o que aconteceu com ele no jogo do Real Garcilasso, com os torcedores imitando macacos enquanto ele pegava a bola. Isso é um absurdo e a gente tem que concordar que não dá nem para viver com isso. Para finalizar, voleibol. Olha, eu sabia que ia ter trabalho para o Minas, mas foi um chocolate do Cruzeiro. Nós falamos não aqui, é só os 3-0 não, foi chocolate. Em nenhum momento o Minas esteve acima do placar contra o Cruzeiro. Então primeiro foi um massacre então foi mesmo. Massacrante. Exatamente. E vale ressaltar o belo saque que tem o time do Minas, com o Isaac, Leal. O time sacou muito. Aproveitamento do Sada Cruzeiro nesse fundamento é excepcional. E eu acho que é um dos grandes favoritos a conquistar esse título. E do outro lado quem está vindo é o SESI. É o SESI. Venceu a primeira. Venceu a primeira com o Campinas. Você acha que vai ter dificuldade para o SESI? Porque desse jogo aí pode ser até que o Minas se motive para fazer uma segunda partida melhor. Tem um jogo no sábado, às 10 horas da manhã, né? Mas eu acho complicado. Acho que o Sada Cruzeiro é favorito. E aí pega do outro lado, você acha também o SESI? Inclusive favorito para destruir também lá o outro time. Esse meio de semana não tem rodada nenhuma de futebol? Nada. Isso os jogadores podem repor. Nós vamos acompanhar o vôlei. Isso, o vôlei. Aqui é um bom motivo para a gente, na quarta-feira, falar sobre o voleibol. Exatamente. E aí, fim de semana que vem, rodada do Mineiro. Isso. Semifinal, segunda. E jogo na Libertadores. E jogo na Libertadores no meio da semana. Exatamente. Bruno Garcês. Falou, Paulo. De volta aqui na quarta. Grande abraço. Tchau, gente. Bom, nós estamos encerrando aqui o Redação BH News, agradecendo sempre a sua companhia. Dividimos esse espaço, conversamos toda segunda-feira sobre assuntos que sempre nos chamam a atenção. Ainda quero entender como é que chegou um Boa Noite Cinderela para os guardas, para os vigilantes de um presídio de segurança máxima em Minas Gerais. E como é que depois do Boa Noite Cinderela invadem um presídio de segurança máxima e levam armas de grosso calibre. Eu só quero entender. Se você puder explicar, eu vou ficar muito feliz. Boa noite, até amanhã. Oferecimento Deva Iveco, sempre ao seu lado.